A estrada que levava até a fazenda dos Gonzales era conhecida pelo silêncio. Um silêncio grosso, que pesava no ar. Mas naquele fim de tarde, o silêncio foi quebrado pelos passos arrastados de uma moça exausta, caminhando sem destino, com os pés feridos e o coração ainda mais. Ela não sabia onde dormiria, nem o que comeria. Carregava apenas uma muda de roupa, a Bíblia do pai falecido, e um medo profundo de nunca ser acolhida de novo. O senhor Gonzales, voltando da cidade com a carroça cheia de mantimentos, avistou aquela figura pequena na beira da estrada. Ela olhava para o nada, como quem não acredita mais no amanhã. Mas havia algo nos olhos dela que o fez puxar as rédeas na hora, uma mistura de dor, coragem e fé. Algo que ele não via há muito tempo, nem no próprio filho, porque Pedro, seu único herdeiro, havia se tornado sombras desde o acidente que levou sua noiva. Antes, Pedro sorria com facilidade. Agora, evitava até a luz do sol. A casa estava muda. A mesa, vazia. A vida, parada. E todas as noites, o senhor Gonzales se ajoelhava, pedindo a Deus que devolvesse ao filho ao menos um traço de esperança. Quando a moça levantou o rosto, o velho sentiu algo que não sabia explicar. Como se Deus, silenciosamente, tivesse colocado aquela jovem no caminho dele, não como um fardo, mas como resposta. Uma resposta que ele não imaginava que chegaria por meio de uma desconhecida descalça, perdida e machucada. Ele não sabia o nome dela, não sabia de onde vinha, não sabia o peso que carregava, mas sabia que precisava parar. O gesto que ele faria dali para frente, um gesto simples, humano e cheio de fé, mudaria completamente o destino da casa, da moça e, principalmente, de seu filho Pedro. O senhor Gonzales sempre acreditou que Deus colocava as pessoas certas nos momentos certos, mesmo quando os olhos humanos não conseguiam entender. Desde que enviuvara e viu o filho desmoronar emocionalmente, ele passou a viver entre a saudade e a espera. A fazenda prosperava, o gado era forte, a colheita era boa, mas nada disso curava a ausência da alegria que antes morava naquelas terras. Pedro, aos 30 anos, vivia como um fantasma dentro da própria casa. Ele havia perdido a noiva em um acidente que marcou seu corpo e sua alma. Depois daquele dia, nunca mais quis conhecer ninguém, nunca mais permitiu visitas, nunca mais participou de nada que lembrasse vida. Até as risadas dos trabalhadores o incomodavam. Ele preferia o silêncio, um silêncio que machucava o pai. Por isso, quando o senhor Gonzales viu a moça na estrada, cansada, faminta, com olhar de abandono, ele sentiu o coração aquecer. Não por pena, mas por discernimento. Uma voz dentro dele dizia: leve-a, cuide dela. Algo que você não imagina vai nascer disso. A moça, chamada Isabela, contou sua história com poucas palavras. Ela era filha adotiva. Quando o pai adotivo morreu, a madrasta a expulsou de casa como quem se livra de algo indesejado. Isabela tentou resistir, tentou trabalhar, tentou permanecer. Mas não havia espaço para ela ali. Então pegou a Bíblia do pai e partiu. Caminhou dias em busca de qualquer lugar que pudesse chamá-la pelo nome. O senhor Gonzales ofereceu trabalho, ofereceu abrigo, ofereceu respeito. Mas Pedro não aceitaria isso tão facilmente. E a chegada de Isabela não seria apenas um teste de convivência, mas um teste de fé, perdão e cura, um que Deus já havia preparado há muito tempo. O senhor Gonzales levou Isabela para a fazenda. Os trabalhadores estranharam, mas respeitaram. Ela mal conseguia parar em pé de tão fraca, mas ainda assim ofereceu ajuda para descarregar a carroça. O velho sorriu. Aquela moça trazia humildade no jeito, força na alma e uma fé silenciosa que tocava. Ele preparou um quarto simples para ela. Isabela, emocionada, tocou no lençol limpo como quem toca uma bênção. Mas quando Pedro voltou do curral e viu a porta do quarto ocupada, ficou furioso. Pai, o que essa mulher está fazendo aqui? Perguntou, duro como pedra. Deus colocou ela no nosso caminho, respondeu o pai com calma. Pedro virou o rosto irritado.
Deus não coloca ninguém no meu caminho, não mais. Isabela ouviu, abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Mas não desistiu. Ela sabia o que era rejeição e não fugiria de novo. Nos dias seguintes, Isabela trabalhou como se a fazenda fosse dela. Ajudava na cozinha, cuidava dos animais, arrumava o celeiro, limpava o terreiro. Ela cantava baixinho hinos antigos, e o som era tão leve que até os pássaros pareciam se aproximar. O senhor Gonzales observava tudo, sorrindo. Pedro observava também, só que com raiva. Raiva de sentir algo que não queria sentir. Movimento dentro de si. Ele se irritava quando Isabela o cumprimentava. Se incomodava quando ela deixava comida para ele na porta. Ficava inquieto quando via o pai sorrir de novo. Essa mulher vai nos trazer problemas, disse Pedro. Mas o pai só respondeu: às vezes, meu filho, o que você chama de problema é exatamente o que Deus envia para levantar um morto por dentro. Pedro saiu batendo a porta. E Isabela, mesmo ferida pelas palavras, continuou servindo com amor. Meses se passaram. A convivência continuava tensa. Pedro evitava Isabela, mas Isabela orava por ele todas as noites. Então, um dia, Pedro desmaiou no curral. O senhor Gonzales correu desesperado, levaram-no para o médico da cidade e o diagnóstico caiu como pedra. Anemia gravíssima, perda acelerada de glóbulos vermelhos, necessidade urgente de transfusão, tipo sanguíneo raríssimo, tempo curto. O médico disse: se não encontrarmos um doador compatível em poucas horas, ele não resiste. O velho sentiu o chão sumir. No caminho de volta para casa, ele dizia: Deus, não agora, não depois de tudo. Não tire meu filho. Isabela ouviu o diagnóstico em silêncio, mas algo dentro dela queimou. Uma certeza estranha, como se aquela luta fosse também dela. O senhor Gonzales reuniu os trabalhadores e pediu que todos fizessem exame. Ninguém era compatível. O velho começou a tremer. Chorava de pé no terreiro, pedindo a Deus um milagre. Foi quando Isabela deu um passo à frente. Eu posso tentar. Isabela, você está fraca. Não precisa, disse o pai. Eu preciso. Deus me trouxe até aqui por um motivo. Fizeram o teste. Quando o resultado chegou, o médico não acreditou. Isabela tinha exatamente o mesmo tipo sanguíneo raríssimo de Pedro. Era compatível. Integralmente. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e disse: agora eu sei por que Deus não deixou eu desistir na estrada. A transfusão foi realizada. Horas depois, Pedro abriu os olhos e viu a última pessoa que esperava. Isabela, sentada ao lado de sua cama, segurando sua mão. Quando Pedro soube que Isabela havia doado sangue, sangue raro, sangue vital, o chão se abriu dentro dele. Por quê? Perguntou chorando pela primeira vez em anos. Isabela respondeu: porque o seu pai me viu quando ninguém mais viu, e porque Deus me enviou para cá, não para receber, mas para dar. Pedro caiu de joelhos. Eu te expulsei, te tratei como lixo, e você salvou minha vida. Ela colocou a mão no ombro dele e disse: o perdão começa quando o coração aprende a enxergar de novo. O senhor Gonzales entrou no quarto e viu seu filho abraçando a moça que um dia rejeitou. O velho chorou de alívio, de fé e de gratidão. Naquele momento, a fazenda inteira pareceu respirar. E Pedro, pela primeira vez em muitos anos, sorriu. Um sorriso tímido, quebrado, mas vivo. Um sorriso que Isabela soube reconhecer. O sorriso de quem Deus tocou por dentro. Os meses seguintes foram de cura. Pedro recuperou forças. O semblante sombrio desapareceu. A mesa voltou a ter risadas. E o senhor Gonzales acordava todos os dias agradecendo a Deus por ter enviado Isabela exatamente no momento certo. Mas o que mais surpreendia Pedro não era o que ela tinha feito. Era quem ela era. Uma mulher que, mesmo rejeitada, permanecia inteira. Mesmo ferida, permanecia boa. Mesmo perdida, permanecia cheia de fé. Um dia, ao entardecer, Pedro chamou Isabela perto do curral. Você chegou aqui porque meu pai te encontrou na estrada. Mas eu sei que não foi ele quem te trouxe. Foi Deus trazendo resposta para nós dois. Isabela sorriu com os olhos marejados. E naquele instante, Pedro entendeu. Ela não tinha sido apenas a salvação do seu corpo. Tinha sido a salvação de sua alma. A fazenda nunca mais foi a mesma. Nem Pedro, nem Isabela, nem o velho Gonzales. Porque quando Deus responde uma oração,
Ele transforma a estrada, a dor, a casa e o coração.